Bom, para o segundo painel, com o tema Economia no Mundo Digital, convidamos a mediadora Carolina Ercolim, da Jovem Pan. Cadê você, Carolina? Bem-vinda. A Carolina vai discutir o tema com os integrantes, o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes. Está enxergando? Não. Bem-vindo. O diretor-geral do IDEXO, Gustavo Torres. Tudo bom? Bem-vindo. O coordenador estadual de projetos de inovação do SEBRAE, Guilherme Arradi. E a cofundadora da Quicante, Viviane Cedola. Bem-vinda. Carolina, agora é com você. Tá, bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos. Agradeço também a participação já dos nossos convidados nesse segundo painel, que vai falar, então, sobre a economia, né, nesse mundo digital. Já convoco também quem quiser participar, já colocando algumas perguntas, mandando para a nossa equipe, que a gente, no finalzinho, também repassa aos convidados. Mas a economia no mundo digital, a gente também já, querendo ou não, ouviu algumas pinceladas nas apresentações anteriores, e existe muito essa vontade e necessidade de pensar nos modelos de negócio para esse mundo digital que está começando, uma velocidade muito rápida, como a gente viu aqui, né? A desenvoltura disso é muito rápido e a gente tem que sempre estar tentando se antecipar e pensando em como vai apresentar isso para o consumidor. E nessa toada, eu quero já convocar o Tonico, que é diretor da Campus Party Brasil e está muito próximo também dessa nova geração. Acho que serve de um termômetro aqui para a gente, para colocar essa questão de como as empresas têm que entender essa geração que está chegando aí e absorver completamente as ideias deles e como é que também eles se veem nesse novo mercado de trabalho que também está se criando a partir de agora. Bom dia a todos. Bom, primeiro, gostaria de saber quem aqui já foi numa Campus Party? Baixo número, hein? Bad mistake, bad mistake. Ok. Bom, a gente está vivenciando uma nova revolução, né? A gente vivenciou, quer dizer, nossos antepassados vivenciaram a revolução industrial há 200 anos atrás e agora a gente está vivenciando a revolução da internet, né? Acho que muitos desses assuntos foram abordados aqui no primeiro debate, aqui no primeiro painel. E hoje a gente está vivenciando um novo momento na sociedade, uma quebra de paradigmas muito grande. A gente está passando aí pela lei de Moore, né, que não sei se vocês já ouviram falar, que diz que a cada ano duplica a velocidade de processamento do ano seguinte. Então, nós estamos prontos aí para os próximos 5 anos vivenciarmos o que nós tivemos nos últimos 50 anos em revolução tecnológica e em avanços e processamentos. Então, está na hora da gente pensar diferente, pensar como essa nova geração está pensando. Essa nova geração não quer ter carro, essa geração nem vê televisão, nem quer saber de televisão. Essa nova geração já nasce realmente digitalizada. Então, já é um novo momento. Enquanto muitos da nossa geração às vezes falam precisamos gerar emprego, gerar trabalho, essa nova geração quer gerar renda. Eles não estão nem aí para trabalho. E o Uber é isso. O Airbnb é isso. Então, isso não é o futuro, isso é o presente. E se a gente não abrir os olhos... Quem aqui já ouviu falar em Bitcoin? Quem realmente tem algo investido em Bitcoin? Até que não está tão ruim, vai. Pô, 4, 5? Está péssimo. O Ether, que é a moeda digital de Bitcoin no último ano, aumentou em 25 vezes. Se você tivesse colocado R$10, em um ano você ia ganhar R$250. Quer dizer,
esse mundo chegou para ficar, esse mundo da internet está aí, não é uma modinha, e as pessoas estão assim, só vendo passar, está passando o cavalo selado na frente das pessoas, e as pessoas ainda estão muito estagnadas geograficamente, preocupadas em fazer negócios só na sua cidade. O mundo da internet, o advento da internet, nos permite a gente fazer negócios pelo mundo inteiro. Então, a gente já está vivenciando o futuro. A gente não está na geração do futuro, a gente já está no futuro. Então, se a gente não abrir o olho e ver o que está acontecendo, vamos ficar para trás. Agora, Guilherme, o brasileiro ele tem esse perfil, esse DNA, né, para empreender, de fato? É interessante, muito relevante essa pergunta, porque no Sebrae a gente conduz algumas pesquisas nesse sentido, né? Uma delas é o GEM, e o GEM mostra, de fato, né, em 2015, se não me engano, mostrava que entre as 4 prioridades do brasileiro, empreender, ter um negócio próprio, era uma das principais expectativas. Estava à frente de saúde e até de ter um nível superior. Então, sim. Agora, quando a gente olha para uma outra pesquisa que o Sebrae fez junto com a Endeavor, a gente tem um outro cenário. A gente sabe que hoje o que a gente fala de inovação, né, está muito conectado com a chegada do digital nos setores tradicionais, né? E aí, nesse sentido, tem uma pesquisa do Sebrae junto com a Endeavor, dentro das universidades, que mostra que 10% dos universitários pensavam em ter um negócio com mais de 25 funcionários e 4% apenas em ter um negócio inovador. Isso mostra o quanto a gente tem que caminhar no campo da educação, como foi citado anteriormente, né? E mostra que a gente tem ainda que ampliar o que se entende sobre empreendedorismo entre os brasileiros, né? E na crise isso é acentuado? Muito relevante. Bom, e aí, ainda falando de nichos de mercado, por exemplo, a Kikante, né, Viviane, que se estabeleceu, né? É uma startup que chegou, se estabeleceu num nicho, mas até que ponto isso também dá a ela, ou atribui, esse gene de auto e sempre constância na transformação? Bom, acho que eu vou seguir a linha do Tonico e perguntar, quem aqui sabe o que é Kikante? Conhece? Uau, vou ter que explicar então um pouco. Bom, na Kikante a gente acredita que o acesso ao dinheiro, ao recurso, deve ser descentralizado. Esse é o nosso propósito. A gente entende também que a melhor maneira de você fazer isso é permitir que as pessoas decidam para onde vai o dinheiro, tirar isso da mão de 2, 3, 4 empresas ou grandes fortunas. Então, a gente criou a tecnologia para facilitar isso e, no fim, a gente é uma plataforma de crowdfunding, ou seja, a gente começou de um propósito e, em busca desse propósito, a gente vai se reinventando. A gente reavalia, entende se a gente está cumprindo essa meta, esse objetivo, e vai recriando em torno disso para fazer isso mais e melhor. Então, não só para estimular as pessoas a contribuírem mais com projetos, mas ensinar esses projetos a arrecadarem melhor e se tornarem autônomos e eles próprios inovarem. E Gustavo, também já incluindo nessa conversa, a gente está lá falando aqui muito desses novos que estão entrando em grandes empresas, colocando mais agilidade, sendo o braço móvel ali de empresas que são mais lentas e complexas. A gente tem que imaginar que, no futuro, toda grande empresa terá uma incubadora, por exemplo, de startup? Bom dia. Eu acho que não só vai ter uma incubadora dentro, eu acho que isso é Hoje a incubadora é muito para mostrar o novo mindset, né? A nova percepção do mundo que a gente está vivendo. Eu acho que, no futuro, as grandes empresas elas vão ser grandes startups, né? Eu acho que você ter o empreendedorismo dentro do negócio é fundamental para a existência dele. Então, a gente usa muito o termo de incubar as empresas, não só para trazer novos negócios para dentro das empresas, mas para a gente atrair novas pessoas com um novo potencial e trabalhar. Eu acho que tem uma coisa que é interessante que está acontecendo no mundo, que é o que está fazendo isso tudo acontecer hoje, eu acho que, somando um pouco a resposta aqui, é que a descentralização que a gente está vivendo hoje de conhecimento é o que está possibilitando essa explosão de empreendedorismo. Eu acho que as APIs, as plataformas abertas, possibilitam que a gente comece a conectar ideias. Inovação nada mais é do que você conectar pontos. Então, quando eu tenho plataformas abertas, modelos de negócios abertos, as pessoas começam a falar, então é comum hoje você sentar na mesa e quem que nunca teve uma ideia que você fala, eu tive aquela ideia já, eu já pensei naquilo e a pessoa ficou milionária. Então, você fica ali sempre trabalhando, olhando oportunidades e pensando em como que eu posso fazer diferente. Então, essa visão tem que vir para dentro dos negócios que a gente chama tradicional, né?
Então, quando você começa a ter essas pessoas vindo, que a gente está incubando essas pessoas, é que a gente está começando a mesclar experiências. E aí, quando a gente começa a ter a troca de experiência, é onde acontece o real benefício. E qual que é a dosagem disso? Porque a gente está falando aí de gerações, e normalmente o jovem é muito mais impetuoso, arrisca mais, né? E querendo ou não, a gente tem chamariz aí no mercado de grandes startups que viraram milionárias, foram compradas, e isso alimenta cada vez mais esse ímpeto. Qual que é o ponto de equilíbrio para se chegar a um resultado que não seja, se eu perder tudo, perdi tudo mesmo, ou se não, eu estou na vanguarda e consegui colocar a partir dali um novo sprint? É difícil você achar o ponto de equilíbrio hoje. Ninguém tem, né, essa receita de bolo. Se tivesse, estaria, acho que, milionário aí, né? Mas eu acho que o ponto de equilíbrio é a gente conseguir fazer uma fusão entre essa geração nova que está chegando, que é uma geração que já chega digitalizada, que já chega aprendendo, mas é uma geração que, alguém falou aqui no painel, no primeiro painel, acho que foi você que falou, educação. O problema hoje é da educação, né? E quando a gente fala, principalmente falando em inglês, não é nem education, é knowledgeable, né? Então, quando você torna a questão do conhecimento próxima desse jovem, você permite que esse cara seja um executivo completo. Porque essa nova geração, assim como ela chega digitalizada, ela também chega criada no carpete a leite pera, né? Essa geração que está chegando aí, ela não sabe escutar não, ela não aguenta pressão. Eu tive um millennial que trabalhou na minha equipe, tinha 23 anos, e ele falava para mim, eu tenho 5 faculdades, já tive 6 startups. Falei, pô, mas com 23 anos, como é que isso é possível? Não, eu não terminei nenhuma faculdade. Pô, então você não fez faculdade, cara. Não, mas e as startups, onde elas estão hoje? Não deram certo. Pô, mas você tomou meia dúzia de não. Mas o currículo é bom, né? Exato. Então, assim, é uma geração que não aguenta a pressão. Eu tive um outro menino que trabalhou comigo com mídias sociais. Ele cuidava só das mídias sociais, e um dia ele pediu demissão, e eu falei, mas Tim, por que você vai embora? Você é um cara tão bom. Ele falou, olha, Tonico, eu não nasci para trabalhar sob pressão. Cara, mídias sociais sob pressão. Caramba. Porra, meu presidente está aí, cara. Ele coloca lá a GM, o que é necessário. Porra, eu vou trocar de lugar com você nas reuniões, porque tá. Então, assim, a gente precisa encontrar. Tem um palestrante muito legal na campus, que é o Dado Schneider. Não sei se alguém já ouviu falar do Dado Schneider. Ele é um grande publicitário, já trabalhou com o Nizam, foi um dos inventores da marca Claro, um dos criadores da marca Claro. É um baita. Ele tem um canal no YouTube chamado Digiriatria, que é a mistura, né, do velho com o digital, com o novo. E ele fala: atenção, jovens. Vocês já nascem digitalizados, mas vocês nascem sem experiência. Eu sou velho, mas eu já tenho experiência. É muito mais fácil eu criar conceitos digitais e eu me inserir nesse mercado do que vocês ganharem experiência. Então, abram o olho, porque se eu me inserir nesse mercado digital, eu engulo vocês. Então, assim, é muito legal o jeito que ele fala. E eu acho que o equilíbrio que a gente tem que encontrar é esse mesmo, trazer a experiência do pessoal da geração mais antiga com essa nova geração que vem disruptiva, querendo falar em código aberto. Eu fiz pergunta, a Vivi fez pergunta, Gustavo, você não fez pergunta, mas você perguntar aqui, quer ver? Quem aqui sabe codar? Básico. Codar. Quem aqui nem sabe o que é codar? Acho que você tem que mudar o perfil da pergunta. Olha que problema, cara. Olha que problema. Nós estamos falando das novas profissões do futuro e a maioria não sabe o que é codar. Ainda nem sabe o que é isso. Tonico, eu queria até acrescentar, né? Eu sei codar. Vamos fazer uma enquete. Eu sou marqueteiro. Mas assim, a gente estava falando sobre educação no painel anterior, a gente está falando um pouco sobre economia nesse. O Tonico introduziu essa questão das gerações, né? E a gente vai ver assim, a fusão do mundo digital com o mundo físico, né? Acho que é isso que vai provocar realmente as grandes inovações. E vai também, talvez, se a gente deixar, né, provocar algumas mais distanciamento entre
entre pessoas, né? Eu estou falando de questões econômicas mesmo, né? E aí a educação tem um papel fundamental dentro da economia, né? E muito fundamental. E eu não estou falando de educação só de tecnologia, não, mas a gente está falando sobre educação que ensina a gente a ser mais criativo, resolver problemas num mundo tecnológico rico, né? Então, a gente no Brasil, de novo, voltando no painel anterior, a gente tem muitos desafios nesse sentido, né? E aí, a importância de instituições como o Sebrae ou do que a Campus faz dentro divulgando a cultura maker, enfim, isso se torna cada vez mais relevante. O painel de vocês aqui discutindo, olha o quanto o Brasil ainda precisa avançar. Hoje a gente não consegue pensar no que vai acontecer daqui 10 minutos no Brasil. Imagina então pensar no futuro, na estratégia do país, né? Olha o quanto a gente tem que avançar ainda, né? E ainda falando em Brasil, eu queria que a gente fizesse aqui uma comparação do que acontece aqui, para ver se está muito longe realmente do que acontece lá fora. Recentemente teve a legislação sobre o investidor anjo, que aí, investidor anjo, eu vou tentar aqui falar, estou sendo sobre pressão, mas é aquele cara que coloca a grana na startup, ajuda a sair a ideia do papel e colocar isso na prática, e no Brasil... com essa regulamentação, a Receita vai comer de 15% a 22,5%, né, o lucro, dependendo do tempo que fica lá aquele dinheiro. No momento em que o Brasil poderia usar essa força motriz, que é essa geração que está chegando com uma baita garra, baita ideia, sendo podada ali, na raiz. Como é que o Brasil se posiciona em relação a isso, especificamente, a incentivar essa nova geração, com relação aos outros países? Eu acho que o Brasil ainda tem realmente, mais uma vez, ainda muito a avançar, né? Alguns avanços aconteceram, principalmente se a gente olhar para a micro e pequena empresa, né? Desde da instituição do Simples, enfim, do próprio MEI, enfim, a gente fez muito em termos de simplificar, de diminuir burocracia, mas a gente ainda é um país que tem muitas burocracias, né? Eu lembro que recentemente a gente participou agora pelo Sebrae de um congresso na Argentina. A gente viu a FGV fazendo um painel lá sobre as dificuldades do brasileiro em exportar, por exemplo, né? E aí não eram dificuldades técnicas, era o medo da burocracia. Esses eram as principais dificuldades, né? E olha que dentro da micro e pequena empresa, por exemplo, a gente tem só 0,9% do que é exportado referente às micro e pequenas empresas. Então, isso ainda é muito pouco, né? A gente tem muito que fazer em termos jurídicos, a gente tem que fazer muito em termos culturais, e a gente não pode ficar perdendo muito tempo, não, com o que está acontecendo hoje, né? A gente tem que avançar rápido, caminhar rápido. Reforma política, por exemplo, parece estar desconectado de tudo isso, mas está muito conectado com uma transformação dessa, digital, que a gente está vivendo, com o trabalho sendo modificado, com as relações sendo modificadas, o quanto o debate político é importante hoje, né? E se a gente não se sente representado, por exemplo, por quem está lá, né? Como é que vai ser essa discussão, né? Aonde vai ser essa discussão? Mas tem que jogar uma bomba lá, Guilherme, porque você já viu esses caras da Legislativo falando em lei do digital? Cara, é de chorar. É de chorar. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Às vezes a impressão que a gente vê é isso, né? De como as pessoas, de quanto a juventude cada vez mais se vê desconectada e eles talvez não estejam percebendo. Sim, sim. E aí essa agilidade, esse custo, esse peso do Brasil acaba impedindo o Brasil de ter... Porque ele tem uma vocação, né? Parece que está sempre podada essa vocação dele. Eu posso dar um pouco a visão do outro lado, como startup, né? A Kikante não tem 4 anos ainda. E começar no Brasil nunca foi fácil, não é simples. E não importa se a gente é um negócio social, se o nosso foco é fazer essa distribuição de receita, ajudar a facilitar, a gente não tem um tratamento diferente por isso. Ao contrário, né? Você segue a mesma linha que todo empresário, enfim, segue, sofre, reclama. E o que a gente ouve é, por exemplo, se você vai inovar no Chile, eles praticamente te pagam para fazer isso. E que legal que você falhou, agora você tem experiência, vem cá, ensina para a gente, vamos repetir, vamos fazer isso mais vezes. Então, iniciativas como uma Campus Party são muito importantes, porque do poder público a gente vê muito pouco vindo, né? E, enfim, e a gente também se esforça em compartilhar esse conhecimento que foi adquirido na Kikante, buscar caminhos para levar mais pessoas. Agora, a Candice Pascoal, que é quem deveria estar aqui, que está no prospecto de vocês, não sou eu, ela está escrevendo um livro que se chama Seu Sonho Tem Futuro. Então, você quer viver do quê? Esse millennial, além dele não querer chegar às 10 da manhã na TOTUS para trabalhar, que foi dito mais cedo, ele também quer algo com propósito, ele quer algo que esteja muito ligado ao que ele
imagina como um mundo ideal. Então, como é que você transforma isso em realidade? Porque meu filho provavelmente não vai ter emprego, ele tem 9 anos. Então, ou ele aprende desde já, ou a gente começa a educar e compartilhar essas metodologias que funcionam hoje, ou a gente vai ter um problema muito grande lá na frente. E não só isso, né? Negócio social ainda é estigmatizado. Então, poxa, você ganha dinheiro ajudando criancinhas, que absurdo. Você ganha muito dinheiro e não ajuda ninguém, então me dê esse espaço. Ou a gente começa a criar negócios sociais que vão faturar e vão gerar muita receita, ou a gente vai ter um problema muito grande. Teve um caso que você falou que o pessoal não quer chegar na empresa às 10 horas da manhã. Teve um menino que ganhou um hackathon na Campus Party de uma montadora. E aí ele ganhava, sei lá, um carro lá, que ele conseguiu desenvolver um problema, ganhava um dinheiro e ganhava um emprego de estágio na montadora. Ele falou, não quero, obrigado, o emprego. É o castigo. Quero o carro e o dinheiro só. Não, mas e o emprego? O quê? Trabalhar em São Bernardo? Não, obrigado. Mas... De jeito nenhum. Na fábrica? Não, obrigado. Que era o sonho de gerações passadas. E o carro, eu vou vender, né? Ele quer o carro para quê? Vai vender, vai virar dinheiro. É verdade. E ó, parabéns para vocês, porque hoje o cara que monta uma startup e consegue chegar no sucesso, como a Kikante chegou, vocês merecem um quadro em praça pública com a foto de vocês em todas as pontes de São Paulo, porque o cara, para empreender hoje no Brasil, o cara é um herói. O cara é... Ó, uma salva de palmas, por favor, porque realmente empreender no Brasil merece. Viu? Fala um pouquinho do Brasil, então, com essa visão até da Campus Party. A gente procura apoiar o máximo possível todas o Sebrae é nosso parceiro, mas hoje é mais fácil você abrir uma empresa em Portugal do que no Brasil, mesmo estando no Brasil. Então, hoje o cara que consegue empreender, teve esse milênio que deu meia dúzia de não que trabalhava comigo, mas dá para você entender ele um pouco hoje, porque é muito difícil você conseguir montar uma startup hoje. As leis hoje não colaboram para o seu lado. Se você não tiver uma empresa que venha e te dê um investimento, porque o ideal de uma startup não é ela crescer vindo um investidor e comprando ela com 1 milhão, 2 milhões para a empresa crescer. Assim não precisa nem ser uma startup. Qualquer empresa que tenha um aporte de capital, tendo um bom gestor, vai conseguir se perpetuar. A questão é ela conseguir fazer através de um crescimento orgânico, adquirindo cliente. É assim que você vai ver um bom negócio, se realmente o negócio para de pé. E hoje é muito difícil isso no Brasil, porque o cara luta só de imposto, ele acaba deixando lá. Eu não acho que a taxa de imposto hoje no Brasil seja alta. Não, a taxa do Brasil de imposto é até baixa. O problema é o retorno, não tem retorno. Esse é o problema. Não é uma via de mão dupla. A Kikante, ela trabalha com uma margem, né, das doações que fica para vocês. Quanto vai para imposto? Bom, da margem a gente ainda tem desconto de cartão, tem toda uma visão do outro lado. Nossa, mas você vai cobrar taxa de mim, eu sou uma ONG. Para que eu exista enquanto plataforma, eu preciso cobrir esses custos. A gente deve ter hoje de imposto uns 16% sobre a receita da empresa. E aí uma outra coisa que a gente acabou ouvindo também em outros painéis é sobre o desemprego. E aí você está falando alguns exemplos aí de gente que está jogando fora oportunidades que, para a nossa geração, para a geração dos nossos pais, era uma coisa inconcebível. Eu vim, por exemplo, de São Bernardo do Campo, onde lá o ideal de vida era alguém conseguir um emprego numa montadora e ficar lá o resto da vida. Eu acho que, assim, na geração dos meus avós, o sonho deles era conseguir um emprego no Banco do Brasil, né? Uma instituição pública, fica lá tranquilo. Na época dos meus pais, o sonho era ter um diploma, né, de acho que 4 ou 5 profissões, médico, engenheiro, advogado, administrador. Na minha época, o sonho era ser jogador de futebol, artista de novela, cantor de rock, de pagode. Hoje essa molecada quer ter uma startup. Hoje o sonho deles é ser o novo Mark Zuckerberg, ser o novo Bill Gates, tirar uma ideia do nada ali de dentro de uma garagem e explodir, porque o brasileiro ele nasce camelô, ele já nasce camelô, ele já nasce querendo empreender, ele já nasce com esse espírito, né? Na crise, é verdade, o brasileiro ele é muito criativo, dá uma crise, aumenta o desemprego, o que ele faz? Ele compra brigadeiro e vai vender na porta da escola, ele dá um jeito de vender roupa. Que é ótimo, ele vai vender, né? É ótimo, o brasileiro ele nasce, eu acho maravilhoso isso no brasileiro. Mas falta para ele ainda uma educação
nesse sentido, uma educação empresarial. E até na campus a gente tem até uma parceria com o Sebrae muito positiva, onde a gente tem as mentorias, onde a gente dá para eles algum direcionamento, porque não só uma startup às vezes precisa de um investimento, mas ela precisa de um direcionamento de negócio. Olha, você está atuando num foco errado, vai mais por esse caminho. Às vezes são dicas que valem muito mais do que um investimento. E quando a gente fala de falta, então, a gente está com medo de acabar os postos de trabalho porque a tecnologia vai exprimir isso, mas vocês acham, por exemplo, que de alguma forma vai haver um grande desemprego por conta da evolução, dessa transformação digital? Ou você acha, como é que essas coisas vão coexistir, um robô e um humano, para fazer algumas coisas? Isso é bastante relevante para o Sebrae, porque as micro e pequenas empresas elas representam 60% dos postos de trabalho, né? Então, toda vez que a gente vai falando de emprego, a gente tem que olhar para as pequenas empresas, né? Mas quando a gente olha para o mundo digital, tem muita gente que fala uma coisa, tem outras pessoas que falam outra. Eu gosto de alguns dados da McKinsey, por exemplo, que mostram que hoje, acho que 10% seria totalmente substituído por uma tecnologia nova, né? Agora, 60% vai ser transformado. E aí eu gosto de olhar para esse lado. E aí não tem a ver com trocar trabalho, mas talvez as tarefas sejam modificadas. Vai ter muita interação com máquina substituindo tarefas. Eu acho que isso é um fato, né? Se vai acabar o emprego, isso vai depender da gente. Eu acho que a tecnologia ela não diz que, olha, eu vou acabar com os empregos. Agora, as pessoas podem definir como é que vai ser esse futuro. A gente está a tempo de fazer isso, é por isso que as discussões são importantes, né? E o Sebrae se preocupa muito com isso, e principalmente no impacto que a tecnologia vai ter nos pequenos negócios, né? A gente atende, na grande maioria, os negócios tradicionais, né? E muitos desses negócios, muitas vezes, não tem nenhum RP, ainda tem pouca tecnologia embarcada, né? Então, a gente ainda tem um vasto trabalho a fazer. Os nossos consultores também estão passando por várias especializações para poder atender melhor esse público, né? E, enfim, é uma discussão muito relevante e tem tudo a ver com políticas públicas de novo, né? Eu acho que quantas pessoas não ouviram que iam perder seus empregos quando o computador começou a ficar popular, né? Quantas pessoas não ouviram já, se você não falar mandarim, você vai estar fora do mercado? Quantas pessoas entraram em curso de mandarim mesmo e nunca precisaram falar chinês? Eu acho que o Google, graças a Deus, resolveu esse problema para todo mundo. E eu acho que a gente está num outro momento como esse. Eu acho que a tecnologia, inteligência artificial, as novas tecnologias estão vindo para reforçar o ser humano. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quem souber usar isso a seu favor, a gente está sempre se reinventando. Então, a gente tem que entender que isso vem para somar. Tem um pontinho que eu queria até adicionar na fala aqui dos colegas, que eu trabalhei a vida inteira em empresas de tecnologia, de startups que viraram grandes empresas no mercado. E aí eu fui parar num banco. Então eu vivi esse contraponto de ser um digital no meio de uma indústria completamente tradicional. E eu sempre trabalhei com millennials, com as novas gerações, e eu trouxe muitos millennials para dentro dessa empreitada aqui. E eu acredito que um ponto que foi colocado assim, eles acreditam muito no propósito. Então, quando você consegue entender a maneira que eles trabalham, eles podem vir para dentro de grandes indústrias tradicionais, acreditando num propósito. Eles não vão acreditar simplesmente na curva de receita. Eles vão acreditar o que eu estou fazendo aqui, por que a gente está fazendo isso. Então, existe uma vontade muito grande desses jovens também de estar no mercado de trabalho, só que nós, do nosso lado, como indústria, a gente tem que saber absorver eles e fazer o cruzamento, né? Nem sempre o governo vai estar ajudando o empreendedorismo, mas eu acho que parte muito da nossa parte de indústria de ajudar esses caras a virem para o mercado com um propósito. Você pega no Facebook, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cara não quer sair lá de dentro, ele é jovem, ele vai e ele faz questão de trabalhar para alguém. Assim como o Facebook é como se fosse a Petrobras aqui, então o Google é a mesma coisa. E isso ajuda muito na questão de segurança, de educação. Hoje as empresas discutem como que eu vou travar o meu e-mail para a questão de segurança. Se o cara está engajado e ele tem um propósito, ele não vai vazar informação. Ele sabe por que ele está fazendo ali. Então, existe uma mudança cultural que está existindo dentro das empresas que precisam ser absorvidas, que é como que eu trabalho com essa nova geração.
e não simplesmente conflitar com a nova geração, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente se porta de uma forma diferente quando está falando com uma pessoa mais experiente para a gente estar absorvendo e aprendendo, as gerações mais tradicionais também têm que aprender com os jovens, né? A maneira ágil de se trabalhar, a maneira mais rápida e ter esse propósito na veia, eu acho que muda tudo, né? Aproveitando esse gancho, a gente pode falar de compartilhamento, né, da economia compartilhada e como isso também tem mudado muito a relação do trabalho. Como disse o Nico aqui, eu não quero um carro, eu quero chegar até um lugar e eu uso um serviço para fazer isso. Essa também é uma forma de girar a economia, de você transformar uma forma de ter mais renda, trocar isso por emprego, deixar de ter o emprego e ter uma forma de ter mais renda. É essa a jogada? É de criar o próprio emprego, né? Tem a ver com isso. Inclusive, essa economia do compartilhamento, ela nasce de um momento de crise nos Estados Unidos, né? Em que a gente tem um excedente eu tenho um cômodo aqui na minha casa que está sobrando, ou tenho o meu carro que fica muito tempo desocupado, e com essa possibilidade do digital de conectar as pessoas, de conectar as coisas, a gente está utilizando os excedentes para produzir economia, melhor aproveitar. Tem a ver com produtividade tem tudo a ver com economia, né? Então, e de gerar renda por conta própria, né? E isso é super importante nesse momento, né? Economia compartilhada, a colaboração, né? A Kikante tem tudo a ver com isso também. Cada vez mais a gente tende a colaborar, né? O Gustavo citou aqui de como a colaboração também contribui com a inovação, né? Quando a gente olha para o Vale do Silício, é um ambiente extremamente competitivo, mas que as pessoas colaboram muito entre si, né? Na parceria, inclusive. Na parceria, né? E de pessoas de empresas diferentes, de mercados concorrentes, tendem a, muitas vezes, enfim, até colaborarem, mas às vezes até a se juntarem para formar outros negócios, né? O Vale do Silício é uma série de spin-offs, né? De coisa que a gente ainda não vê tanto acontecendo aqui. Acho que esse ponto é importantíssimo. Eu frequentei muito o Vale do Silício nos últimos anos e eu conheci muito por dentro assim o ecossistema do Vale do Silício. Eu acho que um dos problemas, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar aqui no Brasil é a gente querer simplesmente replicar o modelo que acontece lá. O Vale do Silício, para quem não conhece, é um ovo. Ele é realmente do tamanho de um bairro de São Paulo, vamos dizer assim. Só que ali dentro estão as maiores empresas de digital do mundo, estão todos os venture capitals, estão todos os empreendedores, e aquilo acontece ali de uma maneira super natural. O que a gente tem que aprender e tropicalizar um pouco aqui para o Brasil é como que a gente usa essa versatilidade do brasileiro que a gente está falando aqui, toda essa maneira de inovar de uma forma diferente, mas que a gente conecte na outra ponta, né? Eu acho que o que falta muito no Brasil é a conexão dos dois lados, porque hoje a gente tem muito boas ideias, mas que não saem na outra ponta, elas acabam pecando no meio porque não tem a conexão. Então, hoje o nosso projeto, especificamente o IDEX, a gente vem exatamente para isso, para como que a gente faz essas ideias não só se conectarem ao mercado, então a gente facilita a comunicação com as grandes empresas, com a indústria, e que a gente faça ela sair do outro lado respirando ainda, né? Isso que é o mais importante. Sempre o meio, né? Eu ouvi essa semana de um diretor de um grande banco de investimentos. Ele, poxa, você é uma fintech, né? Eu falei, sou. Me conta mais sobre esses bancos digitais, porque a gente está querendo criar algo assim lá dentro. Eu falei, por que você vai recriar a roda? Tem tanta gente... Quando o seu ficar pronto, do cara que está fazendo hoje vai estar muito mais avançado. Não, é porque, enfim, a burocracia para fazer isso... Eu falei, não está aí o ponto. Então, tem muitos bancos que já... Bancos, por exemplo, né, que é o meu universo fintech, que já perceberam isso. Você vê Nova Bra, você vê o Santander também se movimentando nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho para incluir esses millennials que vêm com uma grande ideia, que não vão chegar às 10 da manhã, não vão pôr o terno da cor certa, mas vão ter o seu espaço lá dentro, vão conseguir inovar. A própria Kikante, a gente criou um white label, uma plataforma de captação para a Microsoft arrecadar para os institutos de atletas veteranos, eles são patrocinadores dos Jogos Olímpicos. E alguém aqui, a maioria não sabe codar, mas alguém duvida que a Microsoft poderia desenvolver algo como o que a gente fez? É lógico que sim, mas para quê? Perder tempo fazendo isso se já existe algo muito bom pronto. Então, acho que é essa visão que ainda não está tão clara para quem está lá na outra ponta e buscando inovação sem saber, se debatendo, procurando o caminho. Dos dados abertos, né? Você falou do Vale do Silício.
tem algumas curiosidades. Em Minas Gerais, eles criaram o São Pedro Valley. Na Bahia, tem o Vale do Dendê também. Tem algumas iniciativas bem interessantes e legais. E em Minas Gerais, eles fazem um trabalho sensacional com a startup. Eu não sei se vocês já viram o projeto do CID, que é uma incubadora do governo de Minas Gerais. É muito legal, uma baita de uma incubadora. A gente fez agora campus em Brasília, e o próprio governo de Brasília promoveu o Inova Brasília, que era um hackathon para achar soluções para saúde, mobilidade urbana e educação. Saíram 5 soluções, que dali já gerou um projeto de lei para incentivar as startups do Distrito Federal, e o governo agora saiu uma reportagem, acho que segunda-feira ou terça-feira, que o governo está incubando essas 5 ideias como se fossem novas startups para colocar em prática isso. Então, assim, acho que essa questão dos dados abertos contribui muito para que... E assim, coisas que eram simples, soluções simples de ônibus, de saúde, de mobilidade urbana, muito legais. E pensando em demanda, tem gente, por exemplo, de olho nas ideias que surgem, né, na Quicante, por exemplo, para pegar dali um fio da meada para investir também. Né? Tem esse outro lado, né? Tem, cada vez mais. E é eficaz. Sim, com certeza. Tem muito investidor que está de olho. Inclusive, quando você pensa em uma campanha de sucesso, ela não é só dinheiro, ela é uma validação do seu produto, é uma pesquisa de mercado muito barata. Você tem a chance de pôr o seu produto, de expor ao público, de testar o seu time, colher um feedback e, de repente, melhorar esse produto. De repente, sua campanha não deu certo, por, enfim, alguns 2, 3 ajustes. A gente tem várias histórias de campanhas que entraram para produtos, principalmente, validaram aquilo, receberam feedback, se aproximaram do público, lançaram uma segunda vez e aí foram muito bem. Então, de novo, sem custo, sem risco, sem custo. Existe um custo apenas sobre o sucesso. Você não vai investir, você nunca vai pagar para estar lá. Você tem um acesso super rico, uma troca bem interessante. E, de novo, a gente fala de dados, né, na economia, de como isso é valioso, de como isso é fundamental para você ter um norte muito mais claro, para você usar as ferramentas certas, não precisar construir meandros e desvios até chegar naquele grande objetivo. E, de novo, como as empresas têm que estar ligadas nisso para continuar crescendo, gerando economia, formando novos negócios. Absorvendo essas ideias que estão sendo bem executadas. Porque a ideia também é fácil, né? O grande ponto é a execução. Como é que está a execução na prática? A execução precisa melhorar muito ainda, né? Mas a gente estava falando agora sobre... O Tonico foi provocativo quando falou do Bitcoin, né? Mas o Bitcoin ele é baseado numa tecnologia que é o blockchain. E o blockchain é uma tecnologia que tende a revolucionar toda a economia, a confiança dos dados. Isso é... Dá a legenda, para quem não sabe. Exato. Vou tentar simplificar, então me perdoem quem é de tecnologia aqui. Mas é uma forma de você replicar dados, né, armazenar dados ativos em vários computadores, e chaveando, ou seja, falando que tudo que cada coisa que foi armazenada tem uma espécie de rastro, exato. Pô, acho que tentei aqui simplificar um pouco do que é complexo. Posso tentar ajudar? O blockchain é quase que um cartório. Ele pega, ele valida as informações nos seus elos e transfere informações de uma forma mais segura. E se alguém tentar modificar, como ele é todo rastreado, toda a cadeia mostra que aquele dado ali está errado, enfim. É impossível apagar. Eu acho que esse é um grande ponto. É impossível você apagar o que foi firmado em blockchain. Isso apagar é possível você criar mais Bitcoin do limite que já existe, né? Então é limitado, né, o volume. Isso quando a gente olha para a moeda, né? Mas a gente pode olhar para o Bitcoin, por exemplo, fazer uma votação. A democracia pode ser modificada em função dessa tecnologia. Enfim, as transações comerciais. A gente fala que toda transação comercial depende de confiança, né? E o quanto que essa tecnologia não traz confiança, não agrega confiança, agrega segurança. Então, e hoje a gente está vivendo, o meu ponto a gente está vivendo um momento de muitas tecnologias ao mesmo tempo, né? E existe uma grande convergência, né? Então, a saúde, por exemplo, é uma área que foi pouquíssimo impactada ainda pelo digital e que tende a ser totalmente modificada nos próximos anos, né? Exemplos. A gente estava falando aqui sobre segurança, mas imagina que no futuro você vai ter seu corpo todo com muitos sensores, e a gente vai viver uma grande revolução de sensores, o seu corpo todo sendo monitorado. Vai permitir você prever alguns problemas de saúde. Agora, imagina um plano de saúde chegando para você e falar assim, olha,
eu tenho um plano de saúde que tem esse preço se você me fornecer os seus dados. Se você não me fornecer, o preço é outro, mas provavelmente mais caro, né? Então, entra nessa discussão de novo, né, da privacidade, né, de até onde a gente vai com as informações, de quem é a informação. Nos Estados Unidos se discute muito, por exemplo, se a informação é do médico, se é do hospital, se é do paciente, né? Eu tenho uma opinião de que é do paciente, mas tem muita gente que diz que não. E aí tem alguns estados nos Estados Unidos que já definiram legalmente que não. Então, essa é uma discussão e que talvez não seja só do país, mas talvez em nível internacional muita coisa deve acontecer, né? Afinal de contas, a cada vez mais nesse mundo digital, as transações não são locais, né? São globais. Né? E nesse contexto, diga se tinha uma... Não, eu só acrescentando uma questão do blockchain que é interessante, o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, ele fala que a sua ineficiência é a minha oportunidade de blockchain. Então, o blockchain ele vem muito para melhorar a parte de eficiência dos seus processos. Então, é bom que as pessoas conheçam, entendam como é que funciona, que é um termo super importante. E falando, eu acho que um pouquinho de como que está a parte de entregas, né, de como funciona hoje, a gente tem não um problema, mas não tem uma faculdade hoje de desenvolvimento. Você não vê lá, você fez faculdade de quê? Fiz medicina, fiz engenharia. Não tem faculdade de Python, não tem faculdade de PHP. O cara sai, ele tem que aprender sozinho. E esses caras eles começam muito novos a estudar. E hoje tem uma legislação, inclusive, que está saindo, que você só pode contratar pessoas a partir de um nível com faculdade. Como que uma empresa de tecnologia vai sobreviver nesse mercado, né? Se você pegar a forma como você fazia a sua mobilidade 50 anos atrás e faz hoje, você vai ver evolução. Se você pegar a saúde 50 anos atrás e hoje, você vai ver evolução. Se você pegar a educação 50 anos atrás e hoje, está tudo igual. Não mudou nada. Então, assim como existem pesquisas que dizem que nos próximos 10, 20 anos, 60% dos empregos vão desaparecer, pesquisas dizem que em 10 anos, metade do que se aprende nas universidades não servirão de nada para o mercado de trabalho. E eu acho que já não servem. Tem um grande exemplo que a gente pode usar. Imagina que você entrou no ramo, numa faculdade de hotelaria, há 3 anos atrás. A faculdade dura quantos anos? 4 anos? O Airbnb entrou no mercado fazem 2 anos. E ele modificou completamente a indústria. E você ainda está no meio da faculdade aprendendo como é que no segundo ano você está aprendendo como é que faz o hotel de sempre, né? E aí a gente usa isso para o Uber. Imagina, o Uber entrou no Brasil há 2 anos. Imagina se você estivesse estudando o mercado de transporte público, o impacto que teria no meio da faculdade, tudo que você aprendeu não serve mais para nada. Então, a educação realmente precisa entrar nesse ritmo de atualização que a gente vem vindo com a tecnologia. O governo também precisa entrar nesse ritmo, né? A gente está falando do Uber, mas já estão falando de carro autônomo, né? Enfim, é uma discussão muito ampla, né? O governo precisa ser muito mais rápido na hora que a economia muda desse jeito, né? Atrapalhar o menos possível. O taxista e o Uber estão brigando e daqui a pouco nenhum dos dois vai estar dirigindo, né? Porque o carro vai estar autônomo. É verdade. É verdade. A gente está discutindo aqui, enquanto outros países estão discutindo que não vai ter mais nem motorista, né, guiando o ônibus, e aqui a gente está falando de cobrador ainda. Bom, para terminar, a gente está terminando aqui o nosso tempo. Tem 2 perguntas que chegaram aqui. Uma é: garimpar é uma moda ou ainda é um bom investimento, um bom negócio? Quem quer falar? Eu acho que garimpar é um ótimo negócio, né? Eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que a gente tem ótimas pessoas fazendo ótimas coisas em todo momento. Eu costumo dizer que enquanto a gente está aqui discutindo, tem alguém pensando em fazer a disruptura do seu mercado. Então, você ir atrás, você se interessar por essas pessoas é fundamental. Então, eu acho que o garimpar nunca sai de moda, né? Então, nós, como IDEXO, o nosso papel é exatamente garimpar novas oportunidades, novos potenciais, talentos, dar toda a infraestrutura, dar o ensinamento. Eu acho que o mentoring, né, que é muito importante. De novo, a gente fala de curadoria, né? Sempre, Eu acho que você trazer a pessoa e você ajudar ela, eu acho que com um pouco de experiência e usando o que ela tem de melhor, você consegue chegar em bons resultados. Então, eu acho que isso nunca sai de moda. E outra questão é como a transformação pode modificar a política e a representatividade, ou seja, a democracia.
Quer arriscar? Isso, essa. Eu acho que a internet vai atropelar isso daí. Eles não vão conseguir legislar. Da forma como é feita hoje, a forma como os legisladores estão lá discutindo e a demora que é para aprovar qualquer projeto de lei que tem que passar em não sei quantas comissões para votar e isso, e os caras e tantos objetivos escusos por trás disso, do jeito que está, a internet vai atropelar e vai cada um fazer as leis de dados abertos, cada vez mais dados abertos, cada vez mais liberdade geral dentro da internet, e se não tiver uma mudança total na forma de legislar, a internet vai atropelar. Tem uma frase que a gente usa muito, que era do imperador mongol, do Gengis Khan, que ele falava: não siga as regras, imponha as suas regras no campo de batalha e lute sobre elas. Eu acho que a internet, o mundo digital, ele funciona exatamente assim. O Uber não entrou em São Paulo e perguntou para a legislação como é que funcionava. O Google, ele usa os dados e ele não pergunta para os legisladores. Eu acho que isso é o grande diferencial do mercado. Não é que eles estão fazendo coisas erradas, mas é a maneira que você tem que andar no passo certo. E se não acontecesse isso, a gente estaria vivendo o mundo que a gente estava há 50 anos atrás. Então, eu acho que isso vai ter um impacto muito forte, né? Porque o governo já está correndo atrás. O meu primeiro projeto no banco foi o processo de abertura de conta 100% no celular. Quando eu entrei no banco, não existia ainda nem a palavra fintech. E a gente que trouxe isso do Vale do Silício, a gente começou a conversar, e sempre que eu falava, a gente vai abrir conta sem usar um gerente. A primeira coisa que vem é não pode. Mas eles não sabiam por que não pode. Eles simplesmente falavam não pode porque há 50 anos eles não podem, porque nunca ninguém fez. Se ninguém fez, não pode. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí o que a gente fez foi começar a procurar, ler. Eu peguei a tal da 2025, que eles falavam tanto que era o não pode, era por causa disso. Sempre tem um porquê, eles inventam. E não existia nada falando na legislação que não podia. Simplesmente tinha um manual de como fazer, inclusive. E aí a gente fez, quebrou uma barreira, mudou-se a legislação, mas a gente atuou dessa forma mais nova. Vamos impor as nossas regras e vamos trabalhar sobre elas. E isso eu acho que é a maneira que está puxando aí o governo e as legislações para que elas funcionem da forma atual. Essa pode ser a sua mensagem final? Esse meio puxão de orelha e essa intenção de acabar colocando as coisas... no final das contas, obrigando as pessoas a se debruçarem sobre ela, a discutir sobre isso. Essa pode ser uma forma da economia digital, é falar dessa transformação aqui já para arredondar o nosso painel? Isso, eu acho que tem esse ponto, eu acho que é fundamental, acho que as pessoas não podem ter medo e se impedir de inovar por causa da legislação, por causa de alguma barreira imposta por alguém em determinado momento. Eu acho que as pessoas têm que ser abertas, a gente costuma muito dizer, pensar fora da caixa. Usa a caixa que você tem, que é todo o seu conhecimento, para criar coisas novas. Pesquisa, estuda. Eu acho que hoje o mundo está tão conectado e isso traz oportunidades de conhecimento. Então, quando você sabe usar o conhecimento, buscar informação no lugar certo, você consegue criar as coisas. A gente está no mundo da convergência hoje. A convergência é conectar pontos. Eu acho que esse que é o maior insight que eu posso trazer. Assim. Quando você entende os pontos e como está acontecendo, as ideias e a inovação vai surgir. E aí é saber trabalhar, saber escutar um ao outro, saber trocar experiência é fundamental para esse mundo. E aproveitar a crise como gancho, Guilherme? Sempre, né? Eu acho que eu acho que todo empreendedor tem que olhar para a crise como oportunidade. Até Chavão fala isso, mas é o mindset do empreendedor, né? O mindset do startupeiro, então, nem se fala, né? É de trabalhar com recursos escassos demais, assim. Aliás, é esse jeito de pensar, de trabalhar com pouco recurso, ser muito produtivo, que está sendo levado para as grandes empresas, inclusive, né? De ser cada vez mais flexível em prol da inovação e tudo mais. Mas se eu tivesse uma mensagem final para colocar, eu acho assim, a gente já viu uma grande transformação do lado do consumo, né? A gente olha para a mídia ou olha para os canais de distribuição, eles foram bruscamente modificados. Agora, com a internet das coisas, com cada vez mais dispositivos, pessoas, casas conectadas, a gente vai ver uma transformação muito grande da indústria também, né? E essa transformação da indústria ainda vai ser muito grande nos próximos anos, né? No último painel do Fórum Econômico em Davos, estava o pessoal da GE falando sobre isso, o quanto eles estão se modificando para pegar para estar dentro desse mercado de cada vez mais digital, né? Então acho que tem muita oportunidade para quem quer empreender, né?
para pequenos, médios e grandes. Acho que tem muito pequeno que hoje é minúsculo e amanhã é gigante. E esse é um dos das sacadas de quem vive nesse mundo de tecnologia. O que está engatinhando hoje, amanhã está voando, e voando muito rápido, né? Então, a gente tem muita oportunidade. Tem também muitos desafios, né? A gente falou aqui de educação, do público, enfim, a gente tem muito a modificar no Brasil, né? E o Brasil é um país de muitos contrastes, né? Então, a gente também tem que se preocupar com quem vai ter mais dificuldade em estar participando disso, né? Às vezes a gente fica discutindo se é mais Estado, menos Estado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui não quer um Estado deficiente, que a gente quer um Estado eficiente. Estado eficiente todo mundo quer, né? Não é uma questão de posição ideológica, né? Então, acho que todo mundo tem que participar mais desse debate de tecnologia. É importantíssimo o que vocês estão fazendo aqui hoje, né, de colocar isso em pauta, né? A gente tem, dentro do orçamento do governo, acho que 0,3% do orçamento é para ciência e tecnologia. A gente ainda não gasta 2% do nosso PIB com desenvolvimento tecnológico. Estou falando de público e privado. Então, a gente tem muito que avançar, e o papel do empreendedor nesse momento é crucial. Tanto no seu microambiente, mas também participando das discussões maiores, né, que vão além do negócio. Usando, por exemplo, uma plataforma como a Quicante para tomar coragem, né, Viviane? Exato, é um dos caminhos. Olha, eu, como mensagem final, diria que o ideal é que você tenha um propósito à frente das suas decisões, do seu trabalho, do seu negócio. Com isso, fica mais fácil tomar decisões, fica mais assertivo e até acordar segunda-feira de manhã e sair da cama. Virou um símbolo. É mais ou menos isso a ideia? Eu, ano que vem, faço 20 anos de carreira e foi na Campus Party que eu achei o meu propósito. Na Campus a gente consegue incluir pessoas de baixa renda dentro de uma sociedade de tecnologia, de inovação. E quando você vê uma menina de 9 anos que ganhou o Campeonato Brasileiro de Robótica dentro da Campus, que ela ganhou a edição municipal de Recife, a edição estadual de Pernambuco, a edição nacional, e foi para Frankfurt, e entre 186 países ficou em 8º lugar em robótica, de 9 anos, negra, pobre, de favela, humilde, falando: tio, eu descobri que eu posso salvar vidas fazendo um robô, de cortar o coração. Ali você vê que você realmente achou um propósito e você está fazendo algo de bom para a sociedade e está feliz. Eu queria agradecer você, Carol, ao Carlos Aros pelo convite, ao Ângelo, que fez a indicação também, a Jovem Pan, mas eu queria agradecer especialmente 2 pessoas que são responsáveis por eu estar aqui hoje e terem dado para mim toda a educação que eu tenho, que é meu pai e minha mãe, que estão aí na plateia, a Eliane e a Antônio. Obrigado de verdade. Bom, e assim a gente termina, então, esse segundo fórum que discutiu economia aqui no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan.